diferente, como já diz no título. É um desabafo sobre o porquê eu desinstalei o Instagram, né? Um desabafo sobre o Instagram, sobre as redes sociais, enfim. Não é vídeo de passeio, de como é a vida aqui. Como diz lá no título, né? É um desabafo do porquê eu desinstalei o Instagram por uns dias, não vai ser por muito tempo. Mas assim, na minha cabeça eu tenho muita coisa pra falar. Só que quando é pra colocar pra fora, eu começo a me enrolar. Então, o que foi que eu fiz? Durante esses dias, eu desinstalei o Instagram no dia 20 de janeiro. Então, durante esses dias, eu fiz algumas anotações, que vão servir aqui como um roteiro, né? Porque eu começo a me enrolar com as coisas que eu falo. Eu fui anotando algumas coisas sobre esse assunto, sobre esse ponto. Então, assim, algumas pessoas que me seguem lá no Instagram perceberam que eu sumi, e algumas tinham meu contato, e mandaram mensagem perguntando se estava tudo bem, e aí eu expliquei, né, que eu me afastei, tô fazendo, né, um detox, porque hoje é dia 27 e eu ainda não instalei. Então, assim, no dia 20, eu desinstalei o Instagram com o objetivo de ficar 10 dias, né, até o fim do mês, 30, 31, sem o Instagram. Depois vou reinstalar e vou continuar, mas assim, querendo mudar algumas coisas. Mas por que que eu fiz isso? Por que que eu desinstalei o Instagram? Ele tava me causando alguns sentimentos, né? Principalmente ansiedade. E assim, a ansiedade, se a gente for falar aqui, não é só uma coisa de você ficar, não é tipo, esperando. A ansiedade são muitas coisas, né? Um leque de sentimentos. E se a gente for conversar aí, dá um vídeo enorme. Mas, tentando me orientar aqui pelo meu roteirinho, vou começar a falar assim, sobre as redes sociais de modo geral. Eu usava o Instagram, o TikTok, o YouTube e o Threads, não sei se é bem assim que se fala, que é como se fosse o Twitter do Instagram. Mas, de todas essas, a que me tomava mais tempo era o Instagram. Por N motivos, né? Vou citar dois. Um deles porque eu decidi criar conteúdos, né, sobre morar fora. E porque, assim, era o que eu vou dizer realmente o que eu sinto. Porque, assim, aqui eu quero que seja um desabafo, eu vou me abrir com vocês, né? Vou mostrar esse meu lado mais vulnerável. Então, primeiro motivo, porque eu decidi criar conteúdo sobre a vida de imigrante, de morar fora. E o segundo, porque eu perdia tempo. E esse é o principal motivo. Eu comecei a sentir que eu estava perdendo tempo no Instagram. Ou seja, não tá fazendo nada de produtivo. Nem pra mim, nem pra ninguém. Nem pras pessoas que me seguem, nem pra mim mesma, enfim. O meu objetivo no Instagram era criar conteúdo, né, sobre a vida do imigrante, como é morar fora, enfim. Mas o que estava acontecendo? Eu comecei a perceber que eu não estava criando nada. Eu estava só consumindo. E assim, eu comecei o ano bem empolgada, inclusive é uma das minhas metas, eu coloquei lá na minha agenda, que uma das minhas metas expressando é criar mais conteúdo com esse tema, né? Nesse objetivo de mostrar como é morar fora, experiências aqui em Portugal e tudo mais. Só que o que aconteceu? Quando chegou agora no meio do mês, eu percebi que eu não estava criando nada. Também por conta de trabalho, casa, filho, enfim. Eu estava só consumindo. E aí eu comecei a não ver sentido na forma que eu estava usando o Instagram. O problema não é a rede social em si, o problema sou eu, a forma como eu estava usando. E aquilo estava me incomodando, eu não estava me sentindo bem. Então, assim, eu comecei a perceber que eu só estava vendo a vida das pessoas. E assim, tava fazendo isso em looping. Eu ficava sempre vendo a vida das pessoas, E o meu objetivo, que era criar conteúdo, eu não tava fazendo. E isso tava me causando ansiedade. De vez em quando eu vou olhar pra cá, que é pra me orientar pelo meu roteirinho, tá? Tava me causando ansiedade, porque eu não tava mais vendo sentido naquilo. E eu sei que o objetivo da rede social é esse, é você mostrar a sua vida e o objetivo seria conectar pessoas, não é? As pessoas mostrar a experiência, mostrar a rotina, enfim. Só que a forma que eu estava usando o Instagram não estava mais assim, não estava sendo assim. Eu não estava me conectando com ninguém, eu só estava... Eu vou fazer vou dar um exemplo. Seria como uma pessoa que
fica na janela de casa, vendo a vida passar, vendo a vida acontecer. Mas não a sua vida, a vida das pessoas, sabe? Tipo, vamos dizer assim, que fica na janela, vendo a vida das pessoas passar, sabe quem vai, quem vem, a hora que vai, a hora que vem, com quem sai, e a vida dela não acontece nada. Eu tava sentindo que tava acontecendo isso comigo. Apesar de eu ter minha vida, ter minha rotina, meu trabalho, meu filho, meu marido, enfim. Mas eu tava sentindo que o Instagram pra mim tava sendo isso, como eu ficar na janela, vendo a vida das pessoas passar. Pra mim não fazia mais sentido. Isso, né? Junto a isso, um dos efeitos colaterais da minha forma, da forma que eu tava usando o Instagram, foi o consumismo. Mas veja bem, eu não sou uma pessoa consumista, muito pelo contrário. Eu tento levar uma vida bem minimalista, só com o essencial. Porém, eu não sou uma pessoa consumista, mas eu sou uma pessoa facilmente influenciável. Então, o que é que acontecia? Eu ficava vendo aquele vídeo das pessoas viajando, jantando em lugares legais e compras, principalmente em relação a compras. E aquilo estava começando a me causar ansiedade. De que forma? A pessoa que convive comigo, meu marido, chegou pra mim e disse assim: meu amor, todos os dias você fala, no mínimo, 2 vezes em comprar algo. E seria comprar assim, do nada eu chego, eu preciso comprar um tênis novo. Preciso comprar um tênis novo pra Nicolas, né, pro filho. Até aí tudo bem, quando a gente vê coisas que são necessárias. Mas do nada, assim, do nada, eu comecei, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar um casaco, eu preciso comprar uma bota. E eu falava em comprar o tempo todo. E aí o meu marido, que já me conhece há 20 anos, disse: o que é que tá acontecendo? Você só fala em comprar, comprar, você nunca foi assim. E aí eu comecei a juntar as peças, sabe? E teve um caso, um momento, que o meu filho me pediu algo aqui em casa. Ele disse: mamãe, faz isso pra mim, por favor. Algo que ele não poderia fazer, né? Ele é criança ainda. E aí eu disse, tá, filho, faço já. Só que esse já, ó, passou um tempão e eu esqueci de fazer. E adivinha o que eu tava fazendo? Eu vou usar aqui o Kindle, assim, ó. Só rolando o feed do Instagram. E aí, apesar de ser criança, meu filho muito esperto foi e disse: mamãe, larga esse celular, você não fez o que eu pedi. Porque eu perdia mais tempo no Instagram do que dar atenção pro meu filho. Não era sempre isso, óbvio, mas aconteceu, como eu disse, eu tô me abrindo pra vocês aqui. E isso aconteceu. Então eu comecei a juntar as peças. Cara, isso não tá bom, não tá saudável. A forma que eu tô usando o Instagram não tá legal. Não é a rede social, a culpa não é a rede social, sou eu. Eu. E foi aí que eu tive essa atitude. Um lembrete para o próximo vídeo. Eu dar uma geral no celular, porque a memória dele tá lotada. Eu tive que excluir mais vídeos agora. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, junto, né, a tudo isso, a questão do consumismo, da ansiedade, de perder tempo. Uma outra coisa que estava me incomodando também era em relação às comparações. Gente, por mais que eu diga assim, a gente não pode se comparar. Eu sei que a gente não deve se comparar. Eu sei que cada um tem a sua vida, né, tem a sua jornada, enfim. Mas é algo que a gente não controla e eu não controlo isso. Então eu acabava me comparando muito às pessoas em muitas coisas. Eu nunca fui uma pessoa assim de ligar tanto para a questão de beleza. Então assim, eu não ficava me comparando no sentido de, eu queria o nariz assim, ou a boca, ou, enfim. Era assim, era mais em relação ao estilo de vida. Então assim, é diferente de você querer ter um estilo de vida e você ficar se comparando. Quem sente isso vai entender. Mas eu acho que todo mundo sente isso, só que algumas pessoas não conseguem colocar pra fora ou até mesmo não conseguem assumir que se comparam. Sim, gente, as pessoas têm receio ou têm vergonha, têm medo de colocar seus sentimentos pra fora, pra qualquer pessoa. E assim, eu tô aqui realmente colocando isso pra fora pra vocês. Já falei sobre isso com meu marido, com minhas amigas. Não tenho vergonha nenhuma de dizer das minhas fraquezas. Então, assim, o que estava acontecendo? Eu ficava me comparando muito. E outra coisa também era as coisas de casa. Eu perdia tempo no Instagram consumindo conteúdo e deixando as coisas de casa atrasada. Gente, isso é muito, muito ruim. Porque depois eu ficava me culpando, me martirizando, porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. E aquilo virava uma bola de neve.
sabe? Eu não conseguia me concentrar numa coisa importante porque via a casa bagunçada. Só que eu não conseguia arrumar a casa porque eu perdi tempo no Instagram. E aí dava hora de trabalhar. E dava hora de fazer uma outra coisa mais importante. Só que a casa tá bagunçada. Gente, é assim, uma bola de neve. Uma coisa puxando a outra. E sempre o Instagram ali. No centro, no meio da bola de neve, no meio disso tudo. O ponto é, porque as redes sociais vieram para acabar com as relações e distanciar as pessoas. Eu não penso assim. Eu acho que a questão é o autoconhecimento. Tem muita gente que consegue usar as redes sociais sem sentir isso? Lógico que tem. Mas tem muita gente que não. Olha só, quando eu tomei essa decisão, no dia 20, no dia 21, eu comecei a pesquisar. Eu vou pesquisar. Na verdade, foi assim. Eu desinstalei todas as redes sociais. Só que tem coisas que eu precisava do YouTube para fazer. Por exemplo, as minhas orações, eu faço pelo YouTube. Eu gosto de ouvir música, playlists pelo YouTube. Olha, aqui atrás é uma playlist que fica passando a musiquinha, relaxante, enfim. E aí eu instalei o YouTube no outro dia. Até porque no YouTube nem tem tanta essa coisa de você ver em looping a vida das pessoas, né? Tem os vlogs que eu também gosto, mas você tem que ir lá pesquisar, é diferente. E aí eu reinstalei o YouTube. Porque eu precisava, principalmente minhas orações, eu faço pelo YouTube. E eu vou pesquisar. Eu acho que eu pesquisei um vídeo, né? E aí o algoritmo começa a entregar vários. Falando sobre pessoas que desinstalaram o Instagram. Gente, vocês não têm ideia do tanto de gente que está sem Instagram, que ficou sem Instagram, que faz pausas do Instagram. Instagram, TikTok, principalmente essas redes sociais. E que, assim, foi incrível porque eu tomei essa decisão no dia 20, desinstalei. No dia 21 eu fui pesquisar esse vídeo. E eu achei vídeo de pessoas que pensavam exatamente o que eu penso. Parece que a gente conversou sobre o assunto. Foi incrível isso. Vocês não têm noção do tanto de gente que desinstalou o Instagram. E, pronto, um detalhe. No final do ano passado, só pessoas próximas a mim, 3 pessoas, saíram do Instagram. Por vários motivos. Algumas me disseram por que, outras não. Mas eu imagino que seja meio nesse sentido. Isso, as pessoas próximas a mim. Imagina quantas pessoas nunca me falaram nada e quantas pessoas eu não conheço que sentem o mesmo e saíram do Instagram. Então, assim, como eu disse, o problema não é a rede social em si. O problema é cada pessoa. E eu acho que entra aí essa questão do autoconhecimento. Eu comecei a perceber o que é que me fazia mal. E eu identifiquei que era essa rede social, essa, o TikTok, enfim. E eu tomei essa decisão de desinstalar, de sumir, de sair do Instagram por um tempo. Então, voltei para finalizar o vídeo que eu comecei a gravar em janeiro, no final de janeiro. E de início eu queria gravar após os 10 dias. Mas aí depois eu mudei de ideia. Achei melhor eu gravar depois de um longo período, né? Esse mês de fevereiro inteiro. Hoje é dia 1º de março e eu vim finalizar o vídeo falando sobre o tempo que eu fiquei sem as redes sociais e quando eu voltei, como é que eu tô usando agora as redes sociais e o que é que mudou. E mais uma vez eu tô aqui com o meu roteiro para me orientar e vamos lá. Primeira coisa, eu consegui realmente diminuir o meu tempo de tela porque, como eu falei no outro vídeo, eu queria usar as redes sociais de uma forma assim que não atrapalhasse, né, minha vida, não tivesse consequências negativas, que eu já falei no início do vídeo, né, na outra parte do vídeo. E uma delas, né, era não ficar perdendo tempo olhando coisas sem sentido. E realmente a palavra é essa, perdendo tempo. Então eu consegui diminuir meu tempo de tela. Agora eu realmente só fico no Instagram quando eu quero ver realmente algum conteúdo
que realmente me interessa, não que seja conteúdo à toa. Eu parei de seguir algumas pessoas que não agregavam nada pra mim e que o conteúdo delas me provocava algum daqueles sentimentos que eu falei na primeira parte do vídeo, ansiedade, comparação e por aí vai. Deixei de seguir algumas pessoas e as que eu continuo seguindo, eu não fico mais passando o feed sem sentido. Eu abro o Instagram e eu vejo o perfil das minhas amigas ou de alguém que tem um conteúdo que realmente me agrada, que me faz bem. Então isso aí já foi um dos pontos que eu consegui mudar. Um outro ponto, a questão de dormir. Eu já tinha falado lá no vídeo, né, que durante esses dias eu tava conseguindo dormir melhor. E eu continuo dormindo melhor. Eu parei de acordar no meio da madrugada. Se é coincidência ou não, se tem relação com a diminuição do tempo de tela, não sei, mas é muita coincidência. Eu tô conseguindo dormir melhor. Eu não fico mexendo tanto no celular, acontece, mas não é tanto, é raro. Mexendo no celular, vendo redes sociais antes de dormir, principalmente o Instagram, que meu ponto maior ali, meu ponto fraco é o Instagram. As outras também, né? O TikTok, YouTube, mas como eu disse, esses outros eu nem uso bastante, assim, uso pouquíssimo. E eu parei de ficar olhando o Instagram na cama antes de dormir. Eu substituí esse hábito, né? Ou por uma meditação, oração, ou pelo meu Kindle, que eu vou chegar nesse ponto aqui também. E aconteceu que eu estou dormindo melhor. Então, um dos principais pontos positivos para eu ter me afastado e ter diminuído o tempo de tela foi esse. O outro ponto, eu voltei a ler, assim, não que eu leia mais, mas eu tô lendo com mais propósito. Eu entrei num clube do livro, quem me acompanha lá no Instagram, nos meus stories já viu, eu sempre tô mostrando o livro que eu tô lendo, enquanto eu tô, em que parte do livro eu tô. Então eu entrei num clube do livro, e lá a gente meio que se obriga a ler, né? Então eu tenho algumas leituras atrasadas, mas eu comecei a ler, e até o livro do mês de fevereiro, vou mostrar aqui pra vocês. Foi esse aqui. Aqui, O Massacre da Família Hope. Foi o livro do Clube do Livro do mês de fevereiro. O de março eu ainda não comecei a ler porque eu aproveitei que eu terminei esse aqui antes do prazo do Clube do Livro. E tô finalizando outras leituras. Já terminei um livro que estava pendente, comecei um outro, né? Tem um outro pendente, mas isso é outra história. Então, entrei no Clube do Livro, comecei a ler mais, ou seja, aquele tempo que eu ficava em redes sociais, agora eu consigo ficar mais lendo, que era uma coisa que eu queria voltar a fazer, eu não estava conseguindo fazer, pelo menos com a frequência e com o entusiasmo que eu fazia antes. E eu acredito que as redes sociais influenciavam, nem que fosse sim um pouquinho, influenciava nisso. Voltando para essa questão do livro. Essa semana eu vi muita gente compartilhando esse vídeo aqui, da Bianca Boca Rosa, falando sobre hobby. E, como eu disse, uma coisa que pra mim era um hobby, que eu fazia assim, pra relaxar, era ler. E isso não estava acontecendo. E como eu disse, eu acredito que as redes sociais estavam influenciando um pouquinho nisso, porque quando eu achava que eu tinha um tempo livre, né, que fazia minhas obrigações de casa, de mãe, de esposa e trabalho, o tempo livre, quando eu achava que eu tava descansando, fazendo algo que eu goste, eu não tava, eu tava em redes sociais, estava no celular. Perdia imenso tempo, coisa de 1 hora, 2 horas, só olhando coisas que não me agregavam em nada. Tudo bem, algumas vezes sim, por exemplo, eu ficava olhando vídeos de receita, até vídeos de gatinhos que me relaxam, mas eu não conseguia, eu sentia que eu não estava descansando, eu não estava relaxando. E aí eu lembrei desse vídeo aqui, que um dos meus hobbies que eu não fazia, que raramente eu fazia, era ler. Então eu decidi que, independente de como tá a minha casa, a minha vida, eu precisava, né, e tô conseguindo fazer, era parar pra ler. E eu tô conseguindo fazer. E desde que eu diminui os tempos, o tempo de tela, né, o tempo nas redes sociais, eu tô conseguindo fazer isso. Então, assim, eu acredito muito que essas mudanças positivas tenha a ver, nem que seja um pouquinho, com a diminuição de tela, né, a diminuição do uso das redes sociais. Uma outra coisa é mais tempo de qualidade com meu filho. Meu filho vai fazer 9 anos e ele tá assim numa fase muito questionador, muito questionador. Ele,
lógico que eu sou suspeita para falar, né? Ele é muito inteligente e ele questiona muito. Eu sempre estimulei isso, ele questionar, ele ser curioso, e realmente ele é. E eu percebo que o fato de eu estar em telas também influencia ele. Eu falei até lá na primeira parte do vídeo que ele uma vez comentou que aconteceu de me pedir algo e eu demorar porque estava em rede social, estava no celular. E isso também melhorou. A gente fica mais junto, eu incluo mais ele na minha rotina para ele ver e aprender, né, como é a rotina, as coisas que a gente tem que fazer em casa, as obrigações, o que é importante, né, o que não é. Então isso também influenciou. Meu veredito em relação às redes sociais. Eu acho assim que o problema não é a rede social em si. O problema é cada um, é cada pessoa. E eu tenho essa fragilidade, esse ponto fraco em relação às redes sociais. Eu acredito que há pessoas numa situação pior e que seria melhor realmente sair das redes sociais de uma forma assim definitiva. No meu caso, tá dando certo por enquanto, eu só diminui o tempo de tela. Mas eu acredito que, como antes, vai haver tempos em que vai ser necessário eu sair um pouco. Pode ser assim, pode acontecer de eu ter uma recaída e ficar novamente me comparando. Também parei com a questão do consumismo, de ser influenciada a consumir. Tô muito mais de boa com isso. Mas eu acredito que se você tá sofrendo com isso, esses pontos que eu falei, a questão de principalmente se comparar, de ser influenciável, de consumir, eu acredito que seja muito válido sair das redes sociais por um tempo. E dependendo da sua situação, até definitivamente. No meu caso, por enquanto, tá dando certo. Diminuir também o tempo de criação de conteúdo lá no Instagram. Eu tô focando mais no meu lado pessoal, vou usar esse termo, mas vocês vão entender, em me consertar. E voltando aos poucos a criar conteúdo, mas um conteúdo que faça mais sentido. Eu sempre fui aquela pessoa que pensa assim, eu não quero ser mais do mesmo. Tem muita gente gravando muita coisa igual. Eu sei que cada um tem o seu ponto de vista, mas no momento eu não acho que seja o momento de eu voltar a gravar e ficar gravando conteúdo igual todo mundo faz. Eu quero algo mais leve, que não me prejudique nem prejudique o outro. Então eu penso sempre assim, do mesmo jeito que eu não quero ficar perdendo meu tempo em rede social, em tela, eu não quero que as outras pessoas façam isso, principalmente relacionado a mim. Ficar no celular, vendo vídeo, enfim. Então, eu desejo a vocês que, se você está se sentindo mal, faça esse teste, fica sem redes sociais um tempo, depois volta e volta aos pouquinhos. E que você consiga levar isso de uma maneira mais leve, que não prejudique você, nem prejudique suas relações, nem prejudique a sua vida e nem as outras pessoas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem por aqui. Eu me acompanho lá pelo Instagram, não com tanta frequência, né? Tô dando prioridade mais a mim, mas é isso. Muito obrigada quem ficou aqui até o final. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo. E continue aqui me acompanhando. Se você não me segue aqui no YouTube. Me segue também no Instagram. E a gente vai se vendo. E um beijo.